terceiro ano! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula 74 de língua portuguesa. Eu sou a professora Simone. Você já tem aí organizado os seus materiais: caderno, lápis, borracha e apontador, certo? Muito bem. Na última aula, nós lemos uma notícia. Lemos todos os parágrafos sobre uma determinada notícia. Você lembra qual era? Sobre arara azul. Tem alguma coisa vindo à memória aí? Tudo bem. E hoje nós vamos continuar vendo mais um pedacinho desse texto, ok? Me aguarde. Mas, neste momento, você vai registrar lá no seu caderno a data de hoje, o seu nome, aula 74, língua portuguesa. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
estudantes, agora que você já registrou lá no seu caderno, de olho no lead. Mas o que é esse lead? Esse lead é uma parte da notícia que traz algumas informações importantes. Ou seja, é uma parte da notícia que responde a algumas perguntas importantes, como, por exemplo, quem? Lá no lead eu encontro quem? Eu encontro também o que? Quando? E outra informação que eu encontro no lead é onde? Todas essas informações, elas geralmente aparecem no primeiro parágrafo da notícia. E hoje nós vamos explorar o lead da notícia. Na aula anterior, nós havíamos lido ela na íntegra. Mas agora, para vocês observarem onde é que nós encontramos a resposta para essas perguntas, nós vamos explorar só o lead da notícia. Ok? Então, observem aqui na tela comigo. Acompanhem a leitura da professora com o dedo. Olha só. 11 de julho de 2019 foi a data que esta notícia foi publicada lá no Jornal do Joca. O Zoológico de Curitiba, no Paraná, tem um novo e raro morador. 2 araras azuis deram vida a um filhote há cerca de 4 meses. O nascimento é importante porque a espécie corre sério risco de extinção por causa da caça, do desmatamento, que prejudica o ambiente onde ela vive, e do comércio ilegal. Ok? Então, nós fizemos a leitura do lead. Esse lead é o primeiro parágrafo da notícia. Ok? Então, agora que você acompanhou a leitura com a professora, vamos pensar um pouquinho. Neste parágrafo do lead, eu consigo encontrar quem? Eu consigo responder a essa pergunta? Eu vou mostrar o texto para vocês e vocês vão registrar lá no caderno. Mas primeiro eu quero que você anote a pergunta aí no seu caderno. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Vocês registraram lá no caderno de vocês a pergunta quem? Vamos localizar aqui no lead, vamos ver se nós conseguimos responder a este questionamento, ok? Quem que nasceu? Um morador, certo? E quem é esse morador? Não é qualquer morador. Foi um filhote. Mas foi qualquer filhote? Não, foi um filhote de araras azuis. Então vejam, aí eu consigo encontrar a resposta para esta pergunta? Quem? Sim,
Quem é que nasceu lá no zoológico? Um filhote. Muito bem. Se você disse um filhote, você acertou. Olha lá, eu marquei aqui para você. Mas você viu quantas coisas nós analisamos aqui para identificar que quem tinha nascido lá no zoológico de Curitiba era um filhote. Muito bem. E agora você vai registrar lá no seu caderno a palavra filhote. E junto com a palavra filhote, você vai pular uma linha e você vai escrever outra pergunta. O quê? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso e já voltamos para buscar essa informação lá no LID, ok? Muito bem, agora que você já registrou aí no seu caderno, vamos verificar lá no LID se nós conseguimos identificar esta informação aí. O quê? Então, olha só o que aconteceu. Vamos analisando pela ordem. Quem que tinha nascido? O filhote. Ok. Então, o que essa notícia vai trazer para nós? Vai falar sobre o nascimento do filhote. Então, o que? O que essa notícia traz? O nascimento. Então, se você encontrou esta informação que é sobre o nascimento desse filhote, você acertou. E agora você vai registrar lá no seu caderno, ok? Vou dar um tempinho para você fazer esse registro e já voltamos.
importante agora que você já registrou aí no seu caderno que a informação apresentada no lead é o nascimento. Muito bem, vamos para a nossa próxima pergunta. Onde? Onde é que aconteceu? Eu vou dar um tempinho para você marcar esse onde aí no seu caderno e já voltamos. Agora que você já registrou ontem, vamos buscar essa informação lá no nosso lead? Então vamos lá. Olha ele aqui novamente. Bom, essa informação está logo no início do lead. Onde? O lugar onde o filhote nasceu. Onde ocorreu o nascimento do filhote. Então, onde foi? Muito bem, ó. Zoológico de Curitiba. Muito bem. Então, agora você vai registrar lá no seu caderno Zoológico de Curitiba. Eu vou dar um tempinho para você registrar, mas antes você vai pular uma linha e você vai registrar também outra pergunta. Quando? Quando que isso aconteceu? Ok? Um tempinho para vocês e já voltamos.
Muito bem, estudante. Agora que você já registrou lá no seu caderno a resposta e esta outra pergunta do quando, vamos buscar esta informação lá no nosso LID. E agora eu trago mais uma informação para vocês aqui, que é muito importante observar. Eu já havia comentado para vocês que nós iríamos retomar isso nas próximas aulas. E agora é o momento. Olhe que interessante. Quando que esta notícia foi publicada? Quando é que essa notícia foi apresentada lá pelo Jornal do Joca? Olha lá em cima, observem lá. 11 de julho de 2019. Mas, professora, a informação não tem que estar no LID? A informação também está no LID. Olha só. Quando? Há cerca de 4 meses. Então, vejam. Há cerca de 4 meses, considerando a data de 2019, foi que esta arara azul nasceu lá no Zoológico de Curitiba, ok? Então vejam, se eu perguntar aqui, quando? Eu posso buscar no LID? Posso buscar aqui no LID. Se aquela notícia for daquele dia, mas eu tenho que observar também a data de publicação, ok? Para verificar quando de fato essa notícia foi apresentada no jornal. Então, para responder esta pergunta, eu devo registrar lá no caderno que quando foi publicada em 2019, ok? Vou dar um tempinho para vocês registrarem lá no caderno de vocês que esta notícia foi publicada em 2019 e já voltamos. Muito bem, estudantes! Agora que você já registrou as informações lá no seu caderno, vamos continuar aqui aprendendo com a nossa notícia, ampliando o vocabulário. Olha só, nesse fragmento de texto, observem comigo. O Zoológico de Curitiba, no Paraná, tem um novo e raro morador. Esta palavra raro, qual é o sentido desta palavra? Olha só, eu busquei para vocês lá no dicionário online
o sentido desta palavra. Existem 4 sentidos para esta mesma palavra. Eu vou apresentar para vocês, ok? Olha só, acompanhem aí na tela a leitura com a professora. Significado de raro. 1. Que não é comum, incomum. Extraordinário, invulgar. 2. Que não se vê com frequência, pouco frequente. 3. Não farto nem abundante, escasso, falhado. E 4. Que tem mérito excepcional, admirável. Ok? 4 significados diferentes para uma mesma palavra. Viram que interessante? Mas e no texto? Qual desses significados está sendo utilizado? Lembram daquelas plaquinhas que nós usamos nas aulas anteriores? Agora nós vamos utilizá-la novamente. Busque elas aí, que a gente já volta. Já pegou as plaquinhas? Vamos lá às nossas atividades. Olha só. O Zoológico de Curitiba, no Paraná, tem um novo e raro morador. A expressão em destaque significa que o animal, letra A, é pesado e duro. Letra B, não se vê com frequência. Professora, mas o que é expressão? Expressão é aquela palavrinha que está em destaque ali, ó. Tá ok? Então, qual é a opção aí? Erga suas plaquinhas. Letra A ou letra B? É pesado e duro ou não se vê com frequência? Muito bem. Se você ergueu a plaquinha B, você acertou. Por quê? Porque olha só. O Zoológico de Curitiba, no Paraná, tem um novo e raro morador. Ou seja, ele é raro porque ele não é visto com frequência, nem no zoológico e nem em lugar nenhum. Se você já viu uma arara azul aí por perto da sua casa, você é um sortudo. Muito bem. E agora, temos outro pedacinho de texto aí para nós pensarmos sobre este termo em destaque. Eu vou ler o texto aqui novamente para vocês e vocês já vão pensando qual é o sentido desta palavra aí, ok? Olha só. O nascimento é importante porque a espécie corre sério risco de extinção por causa da caça, do desmatamento que prejudica o ambiente onde ela vive e do comércio ilegal. Ilegal? Pegue suas plaquinhas novamente.
Muito bem, agora que você já pegou suas plaquinhas novamente, vamos lá. Olha só, a professora trouxe aqui novamente o texto escrito, a palavra ilegal destacado, que nós estávamos pensando sobre o sentido dessa palavra. E agora olhem só ali. A expressão em destaque significa que o comércio não é autorizado ou é autorizado? Opção A ou opção B? Pega suas plaquinhas aí. Qual que você acha que é? O que será que não é autorizado? Será que eu posso pegar e ter na minha casa a criação de uma arara azul e fazer venda desse animal? Ou isso não é autorizado? É autorizado ou não é autorizado? É legal ou é ilegal? Então, para esse questionamento aqui, a palavra ilegal, qual é o sentido da palavra ilegal? Que não é autorizado. Ok? Você respondeu aí com a opção A. Muito bem, estudantes. Olha só, eu trouxe aqui para vocês como eu encontrei lá no dicionário online. Ok? Eu vou ler para vocês. E agora a professora trouxe de uma forma diferente a escrita do texto. Anteriormente, a professora apresentou para vocês escrita com letra imprensa maiúscula e agora a professora trouxe com letra imprensa maiúscula e minúscula, ok? O sentido da palavra ilegal, ok? Acompanhem com o dedo aí na tela e ouçam com muita atenção. Olha só, significado de ilegal, que se opõe à lei. Que se opõe à lei, ou seja, é que vai contra a lei, ok? E olha só, vou ler outro texto para vocês. Que não obedece normas ou preceitos legais. É ilegal estacionar o carro em vagas para deficientes. Então veja, a palavra ilegal, ela está relacionada à lei neste contexto. E, por exemplo, é ilegal estacionar o carro nas vagas para deficiente. É o exemplo que este texto traz. E lá na notícia que nós estamos lendo, é ilegal fazer o quê? O comércio de araras azuis. Ok? E agora, o nosso momento especial das nossas aulas. A nossa curiosidade Zo. E hoje eu trouxe uma curiosidade para vocês. Fique atento! Qual é o animal mais alto? É uma pergunta, pensa aí. Eu vou te dar duas opções, ok? Então, olhem só. Que imagem é essa? Se você respondeu que é um elefante, muito bem. E esta outra? É uma girafa. Diga lá, qual desses dois animais é o mais alto? Se você respondeu que é a girafa, você acertou. Olha só quantos metros ela consegue chegar. Acompanhe a leitura aí com a professora. O macho chega a medir cerca de 6 metros de altura ou mais. Então, olha só que interessante. A girafa é um dos animais mais altos que existem no mundo. Curiosidade bacana, né? Muito bem, estudantes, agora que nós já descobrimos qual é o animal mais alto, nós vamos colocar a nossa palavra no alfabeto. E olha só, hoje eu trouxe a imagem da arara azul, ok? E eu trouxe ela escrita em 3 tipos de letras, ok? Observem aqui, ó.
Letra imprensa maiúscula. Arara azul. Imprensa maiúscula. Arara azul. Imprensa minúscula. E em letra cursiva. Olha só, põe o dedo junto aí com a professora na tela. Arara azul. Ok? Muito bem. Então, agora vamos colocar a nossa palavra lá no nosso alfabeto. Muito bem, estudantes. E agora, vamos colocar a nossa palavra aqui no alfabeto. E olha só, já começamos bem. A nossa arara azul vai substituir a palavra aranha. Então, vou tirar a aranha aqui e vou colocar a arara azul. Na aula de hoje, nós vamos fazer um pouquinho diferente o alfabeto. Acompanhe aí na tela junto com a professora, porque nós vamos ler as palavras, ok? Então, vamos lá. Onde não tiver palavra, a professora só vai falar a letra, ok? Então, vamos lá. A, arara azul. B, bolinho. C, caramelo. D, E, F, floresta. G, galinha. H, humanos. I, J, jarra. K, L, M, Maria Joaninha. N, O, orangotango. P, Q, R, Raíssa. S, T, tampinhas. U, umbu. V, W, X, Y, Z. Zoológico. Muito bem. E agora, estudantes, eu vou propor outra atividade para vocês. Lá no seu caderno, você vai registrar a palavra arara azul. E você vai fazer um desenho muito legal aí. Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto para me despedir.
bem, estudantes. Eu creio que o seu desenho está ficando muito lindo. Mas se ainda não deu tempo de você finalizá-lo, fique tranquilo. Pode fazer isso com muita calma, ok? Mas agora eu tenho que me despedir. E eu encontro você na próxima aula. Um grande abraço para vocês. E um beijo também.